Olá, meus amigos queridos da jornada da história da igreja. Faz um friozinho gostoso demais. Eu acordei em Colônia de Mondor, onde eu moro, -1 grau, e eu levei a minha filha à escola, e depois eu trouxe a minha esposa a uma atividade que ela organiza em Lyon, em inglês, uma vez ao mês, e eu decidi vir à Colina Fourvière para gravar esta aula para você. Por isso, saiba que nós estamos na Colina Fourvière, em frente da igreja bizantina do século V, do século V, uma das igrejas mais antigas da França, a igreja de Irineu de Lyon, onde também a mesma igreja abriga a cripta de Irineu de Lyon. É isso mesmo. Ora, eu trabalho muito próximo à Associação de Irineu de Lyon, onde eles passam vídeos, fazem palestras, e algumas vezes eu trago pessoas para poder descobrir mais sobre esta figura extraordinária. Está em reforma esta igreja, tanto quanto a sua cripta, mas está escrito aqui que foi exatamente no século V a construção desta igreja, a cripta. Ela faz a viagem para o século 9 e 10, onde ela foi modificada, feitos seus reajustes, e no século 19, no ano 1862, Lyon, a cidade, reconhece como, de fato, um local histórico, um monumento histórico, e vem a ser reconhecida esta igreja no século XX, no ano 1998, pela Unesco, como um patrimônio mundial. Ora, uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu venho a este local foi o fato, não que existia uma construção sendo inicializada no século V e nós estamos voltando basicamente 15 séculos, basicamente 1.600 anos para ver estas primeiras pedras. Não, nada disso. Não importa, e Jesus nos ensinou para não nos importar sobre pedras, e a gente tem aprendido nesta trajetória que muito mais do que pedras constantinianas, nós somos as pedras vivas, nós somos esses testemunhos que carregam as escrituras nos nossos corações, muito mais do que na palma das nossas mãos, ou até mesmo os nossos livros chamados Bíblias. Ora, nada disto. Era uma necrópolis romana, era um cemitério romano, e várias lápidas foram encontradas de cristãos quando eles começaram a construir, e eles construíram de fato, dentro deste terreno, deste espaço que era um cemitério romano. Pois bem, eles encontraram muitas lápidas com estes símbolos que nós conhecemos do movimento cristão, daqueles que eram chamados movimento do caminho, no início dos primeiros séculos, antes mesmo de Constantino. Ora, você vê os símbolos como, por exemplo, o peixinho, este é o mais conhecido, mas nós temos o ramo de oliveira, nós temos a vinha, nós temos também a pomba, que é extremamente conhecida, mas nós temos, sobretudo, o monograma, que é essa expressão em grego, kairo, que é exatamente a sobreposição das duas primeiras letras em grego da palavra Cristo, Christus, e era extremamente utilizada nas lápidas dos cristãos. E mais, as letras do alfabeto grego, alfa e ômega, estão presentes basicamente em todas, se não em todas as lápidas que eu vi, tanto aqui na igreja de Irineu de Lyon, como também no Museu Cristão. Ora, e quem era esta figura, Irineu de Lyon? Irineu de Lyon, ele nasce no ano 130 em Esmirna e vem a falecer, que hoje na realidade é a Turquia, e vem a falecer no ano 202, no século III. Portanto, ele é uma figura do século II e vem a falecer no início do século III. Alguns historiadores dizem que ele foi matado, martirizado. Outros dizem que ele morreu de morte natural, como o apóstolo João. Não importa.
Se ele foi martirizado ou se ele morreu de morte natural. Importa o significado extraordinário que este homem carregou como cristão, como servo de Jesus Cristo, como discípulo de Policarpo, como nós havíamos já coberto a história de Policarpo, como Policarpo fora discípulo de João, eu me encontro no local onde é considerada a igreja joanina, a igreja de Lyon, a primeira igreja francesa, é considerada uma igreja joanina, como fruto, como postas sementes do apóstolo João, plantadas de uma maneira subjetiva ou indireta, através do seu discípulo, que seria Policarpo, a segunda geração, como nós já explicamos, depois dos apóstolos, que seriam os pais apostólicos, e logo depois nós temos a terceira geração, na qual Irineu de Lyon faz parte. Irineu de Lyon, em grego, o seu nome significa paz. E ele era um homem do bem. Ele era um homem de paz. Bem-aventurados peacemakers, os pacificadores, estes que são os pontífices da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, um dos episódios mais conhecidos na história de Irineu era a disputa com respeito às datas da Páscoa, porque ele vindo do Oriente, ele vindo da Turquia, ele tinha esta capacidade de ser uma ponte entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, porque ele já estava no Ocidente da Terra, morando em Lyon. Quando ele disse em poucas palavras, não importa a data que vocês cristãos do Ocidente estão comemorando, não importa a data tampouco vocês cristãos do Oriente que falam sobre a Páscoa, o mais importante é saber que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Aliás, é ele quem também escreve e diz que Policarpo saíra catando indivíduos para ver e saber se de fato estes indivíduos haviam visto Cristo ressuscitado. Olha só, a sua lucidez espiritual era tão extraordinária que a doutrina da Trindade foi ser estabelecida pelo menos 2 séculos depois da existência de Irineu. E ele, nos seus escritos, já traz estes glimpses, como a gente diz em inglês, esses vislumbres, estes flashes de luz, estes vagalumes, exemplificando e usando já uma linguagem da Trindade. Por exemplo, um outro ponto extremamente interessante na vida de Irineu é o fato de que não existia Bíblia, não existia Novo Testamento. Os 27 livros, eles foram determinados ou listados pela primeira vez por Atanásio de Alexandria, já no século IV, e ratificado no ano 325 no concílio ecumênico de Nicéia. No entanto, 2 séculos antes, Irineu já dizia, olha só, é Mateus, é Marcos, é Lucas e é João. Ponto. E a razão é simples, porque foi ele quem trouxe o Evangelho de João a Lyon. O que é extremamente interessante é que Paulo já também batia contra este movimento dos gnósticos, porque quando a gente começa a observar o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, nós percebemos que o apóstolo Paulo, nos primeiros séculos, isto foi também algo que seguiu, ele tinha 2 grandes problemas de dilemas: os judaizantes, que eram cristãos e traziam as práticas do judaísmo para dentro das comunidades cristãs, e, sobretudo, os gnósticos. E quem eram esses gnósticos? Gnosticismo ou gnosis vem da palavra grega e significa conhecimento. Ora, nós sabemos que a filosofia grega era a bola da vez.
Por isso que se falava grego naqueles dias, naqueles primeiros séculos, e eu já disse isso em um outro vídeo, era como se fosse o inglês dos nossos dias. Jesus, conquanto tinha falado, ensinado, explicado tudo em aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a filosofia, o berço dela, explode na Grécia, sobretudo com os epicureus, com os estoicos, e existiam muitas linhas filosóficas e todas elas refutavam e rechaçavam a pessoa de Jesus de Nazaré, exceto os gnósticos. No entanto, eles fizeram esta sopa, este caldo, esta mistura extraordinariamente horrorosa, porque o movimento gnóstico, ele nasce na Grécia, mas ele é fruto e subproduto de várias religiões de mistério do Egito, da Babilônia e da Pérsia. Ora, e o que significava isso, esse movimento gnóstico, que significa conhecimento? O indivíduo, ele crescia, ele se alçava, quanto mais ele conhecia, ele sabia esse movimento para o alto, em direção a Deus, ele fazia, ele poderia fazer através deste mistério, deste conhecimento que não estava disponível para todos, mas para alguns, para aqueles que buscavam esta capacidade de crescer. Ora, existiam duas linhas do gnosticismo. E Paulo bate em ambas em Colossenses. Por quê? Porque existia sobretudo a ideia, a premissa era que havia uma dicotomia. O corpo, a matéria era algo mal, perverso era o corpo. A matéria era algo má e, portanto, existia esta dicotomia entre corpo e espírito. Uma linha do gnosticismo dizia: nós temos que praticar um ascetismo, flagelamento, nós temos que matar esta matéria para que o espírito cresça, 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 cresça. A outra linha era mais pervertida, de modo que o entendimento era, já que não existe uma ligação entre corpo e espírito e há uma dicotomia, eu posso sair aqui deste lugar e ter relação sexual com uma prostituta, mas à noite ler o livro de Judas, que é um dos livros gnósticos, ou de Maria Madalena. Por isso que o Código da Vinci teve tanto sucesso e colocou Jesus como o marido de Maria Madalena e etc, etc, etc. É desta linha, é desta dicotomia. Eu posso até me perverter sexualmente e usar esta matéria que não presta para fazer algo mal, desde que eu continue crescendo no meu conhecimento e nos mistérios para alçar o meu espírito, porque o corpo, a matéria e o espírito, eles não conversam um com o outro. Ora, Irineu bateu de frente com este movimento, até porque circulavam em Lyon dezenas, e Justo Gonzalez vai dizer que nos primeiros séculos centenas de escritos e livros gnósticos estavam circulando por toda a Europa, e eles vinham e entravam pelo rio Rhône, estes livros. E é por isso que Irineu de Lyon passou boa parte da sua vida, da sua existência, sendo esta ponte, um homem de paz, estabelecendo aquilo que hoje nós conhecemos como movimento ecumênico, na qual eu faço parte hoje, onde nós temos aqui em Lyon, com muita alegria, se reúnem protestantes, ortodoxos, evangélicos, católicos, gente que vem de uma linha bizantina. Nós nos reunimos, nós fazemos uma Alexia Divina, nós oramos e nós falamos daquilo que nos une, a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a cruz, o perdão dos nossos pecados e, sobretudo, a ressurreição dos mortos, porque ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo. É isso que importa a nós. Esta era a mensagem de Irineu de Lyon. Ora, o gnosticismo foi a bola da vez. Agora estou ouvindo igreja batendo. Seu Cine, faça uma pausa, hein? Fique comigo, aguarde. Isso não estava no script, mas você pode sentir um pouquinho o movimento do que viver na Europa e num lugar como esse tão fascinante.
tão extraordinário. Ora, outros movimentos surgiram, como o marcionismo, extremamente conhecido. Marcion morava em Roma. Marcion é filho do século II. Marcion escreveu também Irineu, teve um cara a cara com Policarpo em Roma, e Policarpo foi ele quem disse o que você está fazendo com o evangelho, porque o teu evangelho, este que você prega, é inexistente, é falso, é fake news, é fake gospel. E por que isso, você me pergunta? Pois bem, Marcion ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Deus e Pai de Jesus Cristo. Por isso você vê e nota que, como disse Soren Kierkegaard, a história é uma grande repetição. Hoje você ouve, deita e rola o pessoal comentando por que o Velho Testamento, Deus, o Velho Testamento do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ora, não há nada novo nisto, porque Marcion já dizia. E ele dizia, vamos tirar todas as cartas do Novo Testamento que tem a ver com Tiago, os escritos de Pedro, nada disto vale. Eu vou ficar apenas com Paulo e eu vou ficar apenas com Lucas, com o Evangelho de Lucas, porque Lucas foi discípulo de Paulo. Tudo aquilo que está escrito, Mateus, João, Pedro, qualquer outro indivíduo que tenha escrito e faça uma conexão com Jesus e com o Antigo Testamento e com a sua linha genealógica, nada disto vale, nada disso presta, porque o Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Jesus Cristo. É isso mesmo. E esta bizarrice foi aceita tanto quanto o gnosticismo no século II, III, e é por isso que a igreja, os cristãos, este grupo de gente muito séria e boa de Deus, eles começaram a se reunir e começaram a estabelecer os concílios ecumênicos, e conquanto no início tivera o dedo de Constantino, como se for o 13º apóstolo, e o financiamento da vinda e ida de bispos, e a hierarquia sendo estabelecida, e a isenção de taxas e impostos, havia gente muito boa, sempre houve na história. Gente boa de Deus. E Atanásio de Alexandria foi uma dessas figuras. De modo que cada concílio, esses 4 primeiros, de Nicéia, em 325, depois Constantinopla, depois em Éfeso, e o último em Calcedônia, eles estabeleceram credos, eles estabeleceram aquilo que seria a confissão de fé para rebater, para poder responder a estes movimentos, a estas heresias, a partir do gnosticismo, ao marcionismo e outras heresias. Olha só. Antes de eu entrar nas outras heresias, eu quero lembrar de algo que aconteceu comigo, que eu estava na Universidade de São Judas Tadeu, isso já tem 25 anos mais ou menos, e eu peguei a revista Super Interessante e eu fiquei chocado quando eu li sobre o Evangelho de Judas. Porque em 1945, no Egito, em Nag Hammadi, foram descobertas muitas matérias e muitos escritos, muito conteúdo que tinha a ver com este movimento gnóstico, mas não há nada novo. Eu já li a maioria desses evangelhos gnósticos, tudo está online, de Tomé, Maria Madalena, Judas Iscariotes, mas eu fui encontrar a resposta exatamente em Irineu de Lyon, que já havia batido nestas heresias no século II, e também na patrística, neste movimento, porque as heresias que começaram a surgir, por exemplo, a primeira delas, o arianismo, por exemplo, era um sujeito que conhecia Atanásio de Alexandria, porque era um presbítero extremamente eloquente, Ários, da igreja de Alexandria, e ele começou a dizer e explicar que Jesus, na realidade, ele tinha sido criado por Deus. Portanto, não era eterno. De modo que Jesus era até Deus, mas ele era um pouquinho menos Deus do que Deus o Pai. E o arianismo foi refutado exatamente no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325.
Todas as heresias dos primeiros séculos tinham a ver com a pessoa de Jesus. Ora, algumas dessas heresias diziam que Jesus, por exemplo, ele era homem, mas ele tinha um corpo humano, no entanto, ele tinha uma mente divina, uma cabeça divina. Outras heresias poderiam falar: não, não, não. Ele é Deus, mas ele não tem corpo humano. Ele é um phantom. Ele é um ghost. Ele anda como se for um fantasma. Outras heresias iam comentar, afirmar e dizer: não, 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 Jesus ele não é uma pessoa. Ele é duas pessoas. Outras iam dizer: não, não, Maria. Maria ela é a mãe de Jesus, homem, mas não de Deus. E começaram a criar heresias, heresias e heresias, e todos estes concílios foram um a um, combatendo e afirmando através dos seus credos e confissões de fé. Pois bem, dito isto, eu gostaria que você fizesse o teu dever de casa. Você desse uma googada, você pesquisasse estes concílios que têm a ver com Niceia, com Constantinopla, com Efésios, ou Éfeso, na realidade, com Calcedônia, e algumas destas heresias, eu vou listá-las para você acompanhar e ler. Eu quero que você faça uma pesquisa sobre arianismo, donatismo, marcionismo e outras, para que você aprenda. E mais ainda, eu vou deixar também neste vídeo, junto com a nossa apostila, o texto que eu escrevi no meu mestrado, que eu falo um pouco sobre a pessoa de Jesus, porque na realidade, no início desta caminhada da igreja primitiva, a pessoa de Jesus era a bola da vez. Não existia a teologia que nós temos hoje. Hoje nós estamos sentados, como disse Isaac Newton, em ombros de gigantes. Nós nos assentamos e nós enxergamos tudo através de uma outra ótica, de modo que antes não era assim. Eles pensaram, os que viveram e existiram nesse movimento da patrística, e sobretudo Irineu de Lyon. Eles pensaram e eles ajudaram a construir a teologia que nós temos hoje. Ora, eu quero terminar dizendo duas coisas. A primeira delas, e é Irineu também que se junta a esta voz e diz algo que é muito simples e que tem um sentido comum esmagador. Pois bem, eles afirmavam: se Jesus ele não é Deus, ou ele é um pouquinho menos do que Deus, nós todos estamos nos equivocando e cometendo uma grande idolatria, porque nós não podemos adorar a nenhum homem. Simples assim. Se a afirmação de Tomé dizendo Senhor meu, Deus meu, e coloca as suas mãos nas mãos de Jesus para saber que ele está ressuscitado dentre os mortos, se tal afirmação, Deus meu, ela não é válida, se Jesus ele não é Deus, nós estamos cometendo um grande pecado horroroso de idolatria. Por outro lado, se ele é apenas Deus e ele não tem um corpo humano, é um phantom, como dizia uma das heresias, e que tipo de Deus eu vou seguir? Ele não é Zeus no Monte Olimpo. Não, ele não é esse Deus que está tão distante, e não interfere na minha vida, na minha humanidade, não conhece as minhas depressões, não sabe das minhas frustrações, da minha dor. Não, Jesus, a encarnação é este mistério onde Deus se tornou homem, habitou entre nós, onde Deus ele se vestiu de pele, de sangue, e tomou uma estatura, talvez 1,70 m, 1,80 m, olhos provavelmente escuros, pele morena como a minha, porque ele era um sujeito da região da Palestina, do Oriente Médio, ele não era filho e produto de Mel Gibson, dos cinemas de Hollywood. Não, Jesus não tinha olho azul, Jesus não era loiro e não era esse galã que a gente encontra nos filmes e nas histórias vindas e também importadas dos Estados Unidos da América. Não. Ora, o que a gente percebe nas afirmações do credo, da confissão, é que
eles começam a ir de encontro com cada uma destas heresias. Portanto, eu disse que eu diria duas coisas. A primeira é esta, a premissa que é sine qua non. Se Jesus, ele era apenas homem, nós estamos caindo no pecado de idolatria. E a segunda coisa que eu queria deixar com vocês, eu queria ler a confissão de Nicéia. E vocês vão fazer o dever de casa para ler todas essas confissões. Pois bem, diz assim a confissão, em 3:2:5 em Nicéia: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado. Porque ele, Jesus e o Deus Pai, eles têm a mesma substância e Jesus não fora criado, foi gerado, e esta ideia é ele e o Pai é apenas um, é o Logos, é o que João afirmara, e por isso que Irineu, ele é capaz de argumentar tão bem, porque ele conhecia o Evangelho de João, ele quem trouxe o Evangelho de João, é o Policarpo quem ensina a Irineu o Evangelho de João, que afirma do Logos de Deus, que ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus, e ele se encarnou e tabernaculou no meio de nós. De uma só substância com o Pai. Está afirmando. De uma só substância com o Pai. Pelo qual todas as coisas foram feitas. O qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos. Aliás, Pôncio Pilatos, eu disse no outro vídeo, provavelmente se suicidou. Ou em Lyon, ou em Roma, ou em Viena. E, aliás, há 2 dias, a minha sogra me enviou um texto histórico que ela está estudando nos Estados Unidos, falando sobre João, sobre Herodes, e ela encontrou, e ela me escreveu e disse, olha, Fábio, provavelmente, na época de Calígula, foi Herodes, o mesmo, que aceitou a matar a João, e passaram a espada e degolaram João Batista, você conhece essa história? Ele acabou sendo enviado por Calígula a Lyon, e ele acabou morrendo em Lyon, porque na sua ganância ele queria que Calígula colocasse ele, Herodes, numa posição maior naquele Império Romano, de modo que Calígula, como Nero, foram 2 dos mais loucos e doidos imperadores romanos que o Império Romano possuiu. Acabou ele, Calígula, mandando Herodes para Lyon e foi matado também em Lyon, entre feras e bestas, como os cristãos também eram matados entre feras e bestas. Ora, nós temos aqui dito que da mesma substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus. Mais uma vez, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Você já vê glimpses da Trindade. A Trindade seria uma doutrina a ser estabelecida a posteriori, nos próximos concílios. Mas aqui nós já vemos esses glimpses para bater em algumas das heresias e dos ruídos que já existiam naquele século IV, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado. Adoramos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Sobretudo, neste concílio,
A figura mais importante era Jesus, para afirmar que Jesus ele tinha essas duas naturezas, era este mistério. Era 100% Deus, era 100% homem. Ele corria, ele chorava, ele abraçava, ele respondia à vida como homem, tanto quanto respondia à vida como Deus, porque ele deixou-se ser adorado, ele perdoava pecados e ninguém jamais perdoou pecados a não ser Deus. E ninguém jamais receber adoração a não ser Deus. Olha que coisa maravilhosa que falou através dos profetas. E na igreja una, santa, universal e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Eu deixo vocês com esta mensagem, com esta aula, e procure o meu texto. Eu vou traduzi-lo do inglês ao português. Você verificará que as fontes todas que eu busquei, obviamente, elas têm a ver com livros em inglês que eu leio e são os livros e o material que eu faço o meu mestrado. Mas eu vou ter todo o carinho de traduzir este texto, é o que nós chamamos de essay, um mestrado, e você vai acompanhar ainda com mais detalhes este processo como um complemento deste conteúdo, desta aula que eu estou fazendo aqui diante e na frente da igreja bizantina do século V, onde abriga a cripta de Irineu. Eu deixo vocês e até a próxima. Tchau.